Olá pessoal, salve, salve, tudo bem com vocês? Estamos de volta, para mais uma aula do nosso desafio. Você que está se preparando para o Enem. E na semana passada, vocês lembram, a gente iniciou o conteúdo falando um pouquinho sobre o Teorema de Pitágoras, sobre as relações métricas. E a gente vai apenas dar continuidade, nós não conseguimos resolver todos os exercícios, então a gente vai dar continuidade nesses exercícios na aula de hoje, claro, e se ainda der tempo a gente inicia também um pouquinho sobre as razões trigonométricas, que é um outro conteúdo, pessoal, que sempre cai na prova do Enem, tá? Então, lembre-se disso. Vamos para a nossa aula? Vamos iniciar, tá certo? Então, olha aí na tela de vocês aí, tá? Na aula passada a gente fez esse exercício de número 3, tá? Que está aí aparecendo para vocês, ok? A gente vai então passar para o exercício de número 4, certo? Esse exercício é um exercício um pouquinho trabalhoso, pessoal, porque a gente vai fazer várias questões, tá? Sobre o teorema, Então é um quebra-cabeça, como diz aí, e o conteúdo, e o tema diz o seguinte, tá? Um quebra-cabeça consiste em descobrir um quadrado com triângulos, retângulos isósceles, como ilustra a figura. Uma artesã confecciona um quebra-cabeça como o descrito, de tal modo que a menor das peças é um triângulo retângulo isósceles, cujos catetos medem 2 centímetros. Então, vamos só destacar aqui 2 centímetros. E ele fala para a gente que esse triângulo é um triângulo retângulo isósceles, O que significa isso? Significa dizer que ele tem 2 lados com a mesma medida, tá, pessoal? Então, nós sabemos que nós temos o triângulo, ele é classificado quanto aos lados. A gente observa o seguinte, a gente observa que quanto forem aos lados, se tiver todos os lados iguais, a gente vai dizer que ele é equilátero. Se for isósceles, ele tem 2 lados iguais, com a mesma medida, correto? Professor, mas se tiver 3 lados diferentes, como é que se chama? Ele chama-se escaleno, tá? Então, a classificação do triângulo quanto aos lados, correto? Então, vamos lá, pessoal. Aí ele continua, O quebra-cabeça, quando montado, resultará em um quadrado cuja medida do lado em centímetros é. Galerinha, olha só o que ele coloca aqui para a gente. A gente vai começar a resolver essa questão, usando o pequeno triângulo, o triângulo menor, é um quebra-cabeça. Então, bem aqui assim, ele está dizendo que esse lado vale 2 e esse outro lado também está valendo 2. Lembrando que cada triângulozinho que está aí, montado nesse quebra-cabeça, ele é um triângulo isósceles. Então, quando eu determinar o lado aqui desse triângulo pequenininho aqui, esse lado maior, que no caso é a nossa hipotenusa, A gente vai observar que a gente está determinando, então, o lado do segundo triângulo, Um triângulo pequenininho próximo a esse daí, com o lado 2, certo? Então, vamos lá. Professor, como é que eu posso fazer? Lembra? Teorema de Pitágoras. O que é que diz o Teorema de Pitágoras? Vamos relembrar lá da aula passada. Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, correto? Então, quando eu determinar esse lado aí que é a hipotenusa, lembrem-se, eu estou determinando os catetos do outro triângulo que está mais clarinho aí, correto? Então, vamos lá. Observem que os nossos catetos seriam exatamente esses 2 valores, 2 e 2. Então, eu determinando essa medida que eu vou chamar de Azinho, bem aqui, vou chamar de A, tá? Eu vou dizer, então, que a hipotenusa ao quadrado, A ao quadrado, é igual B ao quadrado. Quanto vale o nosso B, professor? Vale 2, 2 ao quadrado, mais o outro lado que está valendo 2, tá certo? Então, está valendo 2. 2 ao quadrado. E aí, professor? Agora a gente vai resolver, Teorema de Pitágoras, 2 ao quadrado dá 4, certo? Então, eu tenho A ao quadrado é igual a 4, mais 2 ao quadrado é igual a 4. Logo, eu posso dizer que eu tenho A ao quadrado igual. Galerinha, eu poderia fazer assim, eu poderia muito bem fazer 4 mais 4 vai dar 8, depois eu vou tirar a raiz quadrada de 8.
Mas dá para observar, você às vezes tem que ser um pouquinho esperto, né? Você vai olhar que esse 4, ele está se repetindo 2 vezes, tá? Diminuiu aqui. Esse 4, ele está se repetindo 2 vezes. Então, eu vou observar o seguinte, ó, 4 mais 4 dá 8, mas eu posso escrever assim, ó, 2 vezes o nosso 4. 2 vezes o nosso 4. Professor, o senhor não quis colocar 8? Não, eu não quis colocar 8 porque eu posso tirar a raiz quadrada. Lembre, para eliminar esse quadrado que está escrito aí, a gente vai observar que eu tenho, então, a raiz quadrada. A é igual a raiz quadrada de 2 vezes 4. E aí, ó, eu posso muito bem observar que o meu A vai ser igual... Raiz quadrada de 2 ele não tem de forma exata, né? Então a gente vai permanecer lá dentro do radical. E a raiz quadrada de 4 eu tenho. Raiz quadrada de 4 é 2. Beleza? Então eu posso dizer assim, ó, tá vendo? Esse lado A, ele está valendo 2 centímetros, tá, pessoal? 2 centímetros. Ah, professor, acabou? Acabou nada, né? Isso foi só a primeira parte. Lembra-se que eu quero... O que é que ele está pedindo? Ele está pedindo o lado desse quadrado maior, certo, pessoal? Ele está pedindo isso aqui, ó. Ele está pedindo para você determinar o lado desse quadrado maior. Bem, eu só determinei aqui, por enquanto, a hipotenusa desse triângulo retângulo pequenininho, correto? E observo que essa hipotenusa nada mais é do que o lado, né, o cateto do triângulo mais clarinho aí. Ah, professor, mas esse triângulo também é lisósceles? Sim, de acordo com o nosso enunciado, tudo aí é triângulo isósceles. Então, eu vou aplicar de novo o teorema de Pitágoras. Quando eu aplico o teorema de Pitágoras, lembrar, pessoal, se esse lado bem aqui assim é A, esse outro também é A. E aqui em cima, professor, aqui é a nossa hipotenusa, que agora eu vou chamar de B, tá, pessoal? Vou chamar agora de B. É um outro triângulo retângulo, menorzinho, um pouco maior que o primeiro. E agora, então, eu vou determinar esse camarada. Novamente, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras, tá? Sem problema nenhum. Eu vou colocar aí, vou fazer para cá assim, ó. Vou colocar mais aqui. E ele coloca assim, ó. B ao quadrado é igual... Ah, professor, quanto é que vale esse A? Esse A está valendo 2 raiz de 2. Então, eu posso colocar 2 raiz de 2 elevado ao quadrado. Opa, não ficou legal. 2 raiz de 2 elevado ao quadrado. Mais, novamente, 2 raiz de 2 elevado ao quadrado. Certo, pessoal? E agora, professor? Agora a gente vai desenvolver, né? Como é que eu devo fazer? Esse quadrado, pessoal, observe que ele serve tanto para o 2 quanto para a raiz quadrada de 2, tá certo? Então, na hora que a gente for fazer, a gente vai ter que fazer de forma separada, sem problema nenhum. Mas, ó, b ao quadrado, então vai ser igual. 2 ao quadrado, você sabe que é 4. Então, eu tenho 4... Raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, eu vou fazer aqui em cima, perdão, vou fazer aqui embaixo, ó. Raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Vamos trabalhar produto de radiciação, né? A gente sabe que potenciação é a multiplicação de fatores iguais. Então, essa raiz quadrada de 2, ela deve ser multiplicada 2 vezes. Então, eu vou fazer raiz de 2 vezes raiz de 2. Olha aí, pessoal, com calma, né? Quanto é que vale, professor, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2? Como os índices são os mesmos, tudo é raiz quadrada, né? O índice é o mesmo, tá? Então, basta multiplicar os nossos radicandos, 2 vezes 2. Então, eu vou ter assim, ó, raiz quadrada de 4. Aí você sabe, né, pessoal? Nós já fizemos aqui, raiz quadrada de 4 vale quanto mesmo? Vale 2. Portanto, ó, raiz quadrada de 4 é 2. Ah, então 2 ao quadrado é 4 vezes, ó, vezes quanto, professor? Vezes a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, que deu 2. Que deu 2, tá? Ah, e agora? Agora a gente vai fazer a mesma coisa, ó, para o outro lado, mais, novamente eu tenho 2, raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, correto, pessoal? Então, na hora que você for fazer, você vai observar que
dá o mesmo resultado, então vai ficar 2 ao quadrado, novamente é 4, vezes raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, nós vimos que vai dar 2. Professor, eu poderia fazer assim, eu poderia cortar logo esse quadrado com essa raiz quadrada de 2? Pode, você poderia ter feito assim, ó. Corta esse 2 com essa raiz quadrada de 2, o que é que sobra? Sobra o 2zinho aqui dentro do radical. Você poderia ter feito isso, caso você quisesse, tá? Caso você quisesse fazer assim também. Não é necessário você fazer como eu fiz aqui embaixo. Deixa eu apagar essa parte aqui de baixo, que foi só para a gente poder demonstrar. Então, não há necessidade de você fazer esse processo, tá? Basta você poderia ter cortado aí em cima. E agora, professor? Agora é só fazer a multiplicação, né? Nós sabemos que, no caso, basta fazer na expressão primeiro, a gente faz multiplicação. Então, eu vou fazer aqui, ó, b ao quadrado é igual 4 vezes 2, 8, mais 4 vezes 2, 8. Olha aí, pessoal. E agora, professor, como é que eu devo proceder? O que é que eu tenho que fazer? Vamos lá, vamos fazer aqui. 8 mais 8 dá o quê? 16. Então, eu vou ter b ao quadrado é igual a 16. Professor, eu poderia fazer como o senhor fez antes? Poderia ter feito assim, 2 vezes 8? Poderia, só que aí você ia ter que observar que o 8, na hora que nós fôssemos tirar essa raiz quadrada, ela também não seria o ideal, tá? Porque você vai acabar se confundindo, seria a raiz quadrada de 8, ia ter que fazer a decomposição. Então, basta a gente determinar a raiz quadrada de 16, que ela é bem mais fácil, né, de se determinar. Então, vamos lá, ó, b é igual a raiz quadrada de 16. Esse meu b está horrível. Deixa eu apagar aqui. Esse meu b está horrível. Bora ver se melhorou. Melhorou um pouquinho. Professor, quanto equivale a raiz quadrada de 16? Raiz quadrada de 16 é 4, né, pessoal? Tá, pessoal? Então, ó, b é igual a 4. Legal, já achei o b. Você prestou atenção que quando você determina o b, você está determinando também o lado desse outro triângulo um pouquinho maior, esse mais escuro logo, né? Então, esse lado aqui, ó, também é b, né? Igual a esse outro lado que aqui é b, que era a hipotenusa para o triângulo pequenininho, certo? O mais clarinho. E agora que ele passa a ser o quê? Cateto para esse triângulo mais escuro, tá? Então, você vai observar, deixa eu até mudar a cor, deixa eu apagar aqui, eu vou até mudar a cor desses lados, que é para ficar, ver se aparece melhor, tá? Deixa eu colocar aqui uma cor mais clarinha, vou colocar um amarelo aqui, só para a gente poder observar. Então, quando eu determinei esse lado B, eu observo que ele é a hipotenusa para o nosso triângulo retângulo pequenininho, mais clarinho. Agora, ele passa a ser cateto. E como todos esses triângulos eles são isósceles, significa que ele tem todos os lados com dois lados com a mesma medida, tá? Então, eu vou dizer que esse B agora então é cateto, certo? E agora, professor? Agora eu vou determinar o meu C. Observem que quando eu determinar essa hipotenusa desse triângulo que eu coloquei de amarelo aí, eu vou determinar essa hipotenusa C. E essa hipotenusa C passa a ser agora, né, para esse triângulo mais clarinho aí, maior, eu vou observar que ele é cateto. Então, quando eu determino a hipotenusa de um, eu estou determinando o cateto do outro triângulo retângulo. Correto, pessoal? Beleza? Professor, então, como é que eu faço? Eu uso de novo o teorema de Pitágoras? Sim, você vai usar novamente o teorema de Pitágoras. Tá? E aí, pessoal, como é que eu devo fazer para determinar esse nosso teorema de Pitágoras? Tá?
Deixa eu ver, eu acho que não está aparecendo aí para vocês? Tá? Normal? Beleza? Tá ok. Então, olha lá, pessoal. Continuando aí. Então, vamos determinar esse C. Como é que eu faço o nosso C? C ao quadrado é igual ao nosso B ao quadrado, né? Que agora que antes era hipotenusa passou a ser cateto, certo? Mais o nosso B ao quadrado. Vamos lá. B eu achei. B está valendo 4, né? Nós achamos anteriormente. B está valendo 4, certo? Então, eu vou fazer C ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Beleza? Então eu tenho C ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, 16, mais 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Observem que aí, se eu somar, vai dar raiz quadrada de 32. Então, pessoal, a gente vai analisar o seguinte: raiz quadrada de 32 não é uma raiz exata, né? A raiz mais próxima exata seria a raiz quadrada de 36, mas eu vou fazer igual como a gente fez lá no início, tá? C ao quadrado é igual. Esse 16, ele está se repetindo 2 vezes, então eu vou fazer 2 vezes 16. Por quê, professor? Pelo mesmo processo, né? A gente consegue tirar a raiz quadrada de 16, é mais fácil, correto? Aí eu vou ter então assim, ó, C ao quadrado, C é igual a raiz quadrada de 2 vezes 16, certo, pessoal? Beleza? E aí, professor, raiz quadrada de 2 não tem exata? Repete? Repete. Então, vamos lá. C é igual a raiz quadrada de 16, 4. Né? Então, eu posso tirar essa raiz quadrada de 16 aqui, que vai dar 4. 4 vezes a raiz quadrada de 2. Pronto. Achei um valor de C. Lembrar para você que esse nosso C, ele é hipotenusa para esse triângulo, né, mais escurinho, esse segundo triângulo mais escuro aí, certo? Que a gente achou naquela hora. E agora, essa hipotenusa passa a ser cateto, né, pessoal? Novamente, ó, vou colocar aqui, ó, esse cara aqui passa a ser cateto, a nossa hipotenusa. Esse outro triângulo mais clarinho aí, maior, ele também é um triângulo isósceles, como está dizendo no nosso enunciado, certo? Então, eu tenho, se eu encontrar C para um lado, o C também está valendo para o outro lado. Novamente, eu tenho um triângulo retângulo isósceles. Sendo assim, eu posso determinar a medida. Eu vou até colocar com uma outra cor. Essa medida aqui que eu estou colocando, tá? De uma cor mais... Deixa eu ver aqui, um azul. Um azulzinho clarinho aqui, tá? Vou colocar aqui um azulzinho clarinho. Ó, eu estou determinando agora, vou determinar essa medida. Essa medida eu vou chamar de D, tá? Vou chamar de D. Vou chamar de D. Certo? Certo, professor. Então, e aí? Quando você determinar esse D, que é a hipotenusa para esse triângulo maiorzinho aí, claro, né, onde tinha o cateto C, você vai observar que essa medida também para cá vai valer D. Novamente, eu tenho um triângulo retângulo. Beleza? Então, vamos determinar esse D, utilizando para esse triângulo aqui, ó, que eu estou selecionando. Novamente, nosso teorema de Pitágoras. Deixa eu só separar aqui. Eu tenho D ao quadrado é igual a C ao quadrado mais C ao quadrado, que são os nossos catetos, que antes era hipotenusa, né, de um dos triângulos, agora passou a ser cateto. Correto? D ao quadrado é igual C ao quadrado, nós sabemos que C, nós achamos, está valendo 4 raiz quadrada de 2, elevado ao quadrado, mais C ao quadrado, novamente, 4 raiz de 2, elevado ao quadrado. Correto, pessoal? Legal, né? Então, eu tenho D ao quadrado é igual 4 ao quadrado, 16,
vezes... Lembra daquela regrinha? Professor, eu posso cortar esse quadrado com essa raiz quadrada? Claro que pode, né? Em vez de você fazer esse 2, raiz de 2 elevado ao quadrado 2 vezes, você pode fazer dessa maneira, certo? Aí, ó, então, professor, e agora? Raiz de 2 elevado ao quadrado dá 2, né? É só cortar 2 com a raiz de 2. Mas, novamente, 4 ao quadrado aqui, você vai ver, vai dar 16... vezes, corta aqui o quadrado com a raiz quadrada, sobra esse 2. Beleza, pessoal? Aí, ó, e agora, professor? Agora a gente vai multiplicar primeiro, né? Então, eu tenho d ao quadrado é igual. Ei, 16 vezes 2, eu vou ter 32. Mais 16 vezes 2, 32. Beleza? Aí, como eu falei, professor, eu posso fazer de novo 2 vezes 32? Não, galerinha, aqui eu posso fazer novamente, aqui, ó, dessa forma, tá? É uma forma de você determinar, você tem que observar, você tem que ter bastante atenção para quando você for fazer essa análise, verificar a raiz quadrada de 32 mais 32 dá 64. Então, 64 tem uma raiz exata. Então, você tem que ficar um pouquinho atento, prestar bastante atenção nesse detalhe, tá? Que ficaria bem legal. Se você conhecer quais são as raízes exatas, fica mais fácil ainda para você. Beleza? E aí, professor? Então, eu tenho 32 mais 32, 64. Ó, para eliminar esse quadrado, né, a gente sabe, do outro lado tem que ir na forma de raiz quadrada. Portanto, d é igual. Raiz quadrada de 64 vale 8. Por que 8, professor? Porque 8 vezes 8, 64. Correto? Legal. Então, o que ele pede? Quando a gente determinou, olha só, galerinha, quando a gente determinou, deixa eu só grifar aqui, só marcar aqui. Quando a gente determinou a medida D, a medida B, e já tinha esse 2, você vai somar tudo isso e você vai determinar o lado do quadrado que ele está pedindo. Correto? Então, e agora? Agora é só a gente somar, né? Eu já tenho exatamente essas 3 medidas desses 3 triângulos isósceles aí, né? Do pequenininho, né? Do triângulo retângulo pequenininho, do médio e do grandão lá em cima. Correto? Então, para determinar, deixa eu arrumar um espaço, eu vou colocar bem aqui assim, tá, pessoal? Colocar para cá. Desculpa aí a bagunça, ficou meio um pouquinho bagunçado, mas eu acho que dá para a gente fazer. O que é que eu tenho que fazer? Agora é só você somar, né? Eu vou ter aqui o nosso 2, tá? Então, o lado do quadrado, vou chamar de L, tá? E vai ser 2, mais, o valor de B, nós achamos que deu 4, certo? Mais o valor de D, que nós encontramos, que está valendo 8. Certo, pessoal? Logo, L é igual. Aí você soma, né? 2 mais 4, 6. 6 mais 8, 14. Certo, pessoal? Tá aí. Centímetros, né? Que a unidade está sendo dada em centímetros, então ele quer. Resposta, letra A. Legal, pessoal? Deu trabalho? Deu, né? Mas é Enem. É Enem. Por mais fácil assim que seja o conteúdo, né, do Teorema de Pitágoras, que você já aprendeu lá desde quando você começou a trabalhar o seu ensino fundamental, você vai ver, eu já sei o Teorema de Pitágoras, mas na hora da gente desenvolver uma questão como essa, você vai observar que ela é um pouquinho longa, porque você está aplicando várias vezes esse Teorema de Pitágoras. Correto, pessoal? Muito bom, né? Ficou legal aí, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, manda para isso. Se a gente tiver um pouquinho de tempo para responder as suas perguntas, tá? A sua dúvida, manda para a gente aí, tá certo? Espero que vocês estejam entendendo tudo direitinho, beleza? Vamos lá para mais uma questão? Anotaram tudinho aí? Colocaram? Fizeram um print? Tá? Faz um print aí, se não deu para anotar tudo, faz um print, anota aí tudo direitinho, tá certo? Essa é uma questão que caiu no Enem de 2018 e muitas vezes essas questões elas são repetitivas, elas só mudam o contexto, tá, pessoal? Às vezes ela muda o contexto, mas ela acaba às vezes se repetindo dentro das provas, tá bom?
Vamos lá. Questão 5. Vamos para a nossa questão 5? Questão 5 é do Enem de 2019, né? 2019. A questão 5 fala assim: construir figuras de diversos tipos, apenas dobrando ou cortando papel, sem cola e sem tesoura, é a arte do origami, né? Ori significa dobrar, kami significa papel. Então seria a arte, né, dobrar papel, que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base, né, do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne usando técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 centímetros. Tá? Então vamos lá, ó. Já temos aqui uma informação: 18 centímetros por 12 centímetros. Assim começou a dobrar a folha conforme a figura. Por essa primeira dobrada, a medida do segmento AE é. Então, o que ele está pedindo? Ele está pedindo para a gente determinar essa distância que vai do vértice A até esse vértice E. Correto, pessoal? Olha que interessante, olha que detalhe. Se você observar, tá, na hora que você for fazer, ele dobrou esse papel. Vamos fazer o seguinte: eu vou colocar aqui para vocês como estaria esse papel anteriormente, né? Ele estaria nesse sentido, tá? Tentar fazer aqui de bonitinho. Esse papel estaria assim, né? Dessa forma, correto? Aí, quando ele dobrou, quando a menina, né, a pequena lá, ela dobrou, o que ela fez, tá? Essa jovem, ela vai observar que essa distância que vai do vértice A até o vértice D, ela já tem. Que está valendo quanto, professor? Está valendo 12. Certo? Então, ela dobrou o papel, foi para lá, para aquele ponto, onde tem esse Dzinho aí. Então, ela vai observar que essa medida está valendo 12. Olha que interessante. A gente vai, deixa eu pegar aqui uma outra caneta, a gente vai observar que essa medida que vai do vértice E até o vértice C está valendo 12, certo? E a medida que eu tenho do A até o B vale 18. Então, quando ela dobrou, essa medida aqui de baixo, tá valendo 6. Essa medida que vai do D até o E está valendo 6. Correto, pessoal? Né? Se você prestar bastante atenção, você vai ver que realmente essa medida que vai do D até o E está valendo 6. Né? Ah, professor, e agora? Eu aplico o teorema? Sim, né? Basta aplicar o teorema. Você vai observar o que ele pede. Ele não pede a medida que vai do A até o E, certo? Então, basta aplicar o teorema de Pitágoras. Eu já tenho os dois catetos, correto? Então, aplicando o teorema. Então, vai ficar assim, ó. Vou colocar aqui. Essa distância eu vou chamar de x, tá, pessoal? AE eu vou chamar de x, tá ok? Deixa eu fazer um x melhor. Então, tá valendo x. Ok? Então, aplicando o teorema, eu vou fazer x ao quadrado é igual, x é a hipotenusa, né? 12 e 6 são os catetos. Então, eu tenho 6 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Logo, o que é que eu vou ter? Eu vou ter x ao quadrado é igual, 6 ao quadrado seria 6 vezes 6, né? 36, mais 12 ao quadrado é 12 vezes 12, correto? Então, vai dar 144. Correto, pessoal? E agora, professor? Agora eu vou fazer x ao quadrado e vou somar, né?
36 mais 144. Galerinha, cuidado, tá? Não tenta ficar perdendo muito tempo imaginando, se você souber logo de cabeça, você faz. Mas se não, você faz com tranquilidade, arma e efetua. 4 mais 6 dá 10, sem vergonha, né? Aqui não tem problema nenhum. Que às vezes a gente fica tímido, né? 4 mais 6, 10. Aí 4 mais 3, 9, mais 1, né? 10. Vai 1 novamente. 1 mais 1, 2. Então vai dar 200. Beleza? 200. Olha que interessante. Deixa eu só apagar aqui. Olha que interessante. Professor, eu vou tirar a raiz quadrada de 200? Claro, né? Olha só. Fica assim, né? Para determinar esse quadrado. Do outro lado é na forma de raiz. Raiz quadrada de 200. Mas concorda comigo que esse 200 ele pode ser escrito assim? X é igual. O que é 200? 200 seria a mesma coisa que 2 vezes 100. Né, pessoal? Seria x igual a 2 vezes 100. Né? Deixa eu ver se eu não coloquei nada de errado. Deixa eu ver aqui. 36, 6 ao quadrado. 6. A medida é 12. Né? Esse dele seria daqui. Então, daqui para cá é 12. Então, essa medidazinha aqui seria 6. Né? Alguma coisa não está batendo aqui. Deixa eu ver. X, então, ela é igual a raiz quadrada de 200, seria 2 vezes 100. Raiz quadrada de 100 é 10. Então, teria 10 raiz de 2. Eu acho que a primeira dobradura, a medida do segmento AE é 10 raiz de 2. Nós temos aqui a letra E como 12 raiz de 2. Deixa eu ver aqui se eu não coloquei nenhuma informação errada. Tá? Construir a figura de diversos tipos apenas dobrando ou cortando papel, sem cola e sem tesoura, é a arte do origami, que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é conhecida. Uma jovem resolveu construir um cisne com uma técnica utilizando origami de 18, papel, né, de 18 por 12. Tudo bem? Assim começou a dobrar o papel na folha conforme a figura. Então, quando eu dobrou conforme a figura, esse lado que vai de A a D está valendo 12, porque aqui era 12. Correto? Aí eu tenho, então, essa medida que vai de E a C está valendo 12, certo? E a de A a B está valendo 18. Então, essa medida daqui, de D a E, está valendo 6. Né? Está valendo 6. Como ele quer essa medida que vai de A a E, eu tenho, então, aqui o nosso x, que eu chamei de x, correto? Então, 36, 6 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, 144, mais, né, 30... Ah, caramba, essa soma, né? Como é que pode, né, pessoal? Perdão. Eu estou viajando, ó. Viajei mesmo. Pensando em outra coisa. Viajou, Márcio, por favor, né? 6 e 4, 10, vai 1, né? 3, 7, 1, 8. De onde eu tirei esse 200? Vamos lá, perdão, tá, pessoal? Acontece. Aí eu vou ter, então, a raiz quadrada de 180. Beleza? Agora sim, tá? Vamos fazer de uma forma bem diferente, né? Professor, 180 eu poderia fazer através da decomposição? Vamos lá fazer a decomposição? Vou fazer para cá, tá? Eu não sei de onde eu tirei esse 200, mas beleza, ó. Deu por 2. 18 por 2 dá 9, né, pessoal? Lembrar que divisão por 2 significa metade, né? Então, aqui vai dar 90, eu posso dividir novamente por 2, correto? 90 por 2 dá 45.
45 posso dividir tanto por 3 quanto por 5. Vou começar por 3, né? 45 por 3 vai dar 15, né? 15 eu posso dividir por 3 novamente, correto? Que vai dar 5. 5 eu só posso dividir por 5. O que eu tenho aqui? Na nossa decomposição, como é raiz quadrada, eu vou separar de 2 em 2, tá, pessoal? Então, eu vou fazer 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Ok? Então, eu tenho 180, 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. E agora, professor? Agora eu posso cortar esses quadrados. Ó, quadrado com quadrado, vai para fora esse 2. Tá? Deixa eu só ajeitar aqui, que não ficou legal. Não ficou bom. Então, eu vou ter aqui, ó, 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 5. Agora sim. Corto o quadrado com quadrado, esse 2 vem para fora da raiz, vezes. Corta 2, aqui é 3, tá? Aqui é 3. 3 ao quadrado, corta com quadrado, vem para fora da raiz. E esse 5, professor, permanece dentro do radical. Portanto, eu tenho x igual 2 vezes 3, 6 raiz de 5. Beleza? Né? A nossa soma lá, tá vendo? Deu errado. Ainda bem que eu não tinha a resposta, né? Senão a gente poderia, né, eu ia acabar fazendo de forma errada. Logo, a nossa resposta seria a letra C, 6 raiz de 5. Beleza? Então, só tomar cuidado na hora de fazer essa soma, né? Eu fiz de uma forma bem rápida, pensei em outra coisa, não sei de onde eu estava pensando com esse 200, né? Completar aí. Aí, o que você vai fazer, pessoal? Só toma cuidado em relação a isso, tá bom? Acontece, né? Às vezes é pressa e você não pode ter muita pressa na hora de fazer essas nossas adições. Beleza? O Alineu Pinheiro está perguntando, tem macete para eu saber quando a raiz é exata ou não? Olha, Alineu, é o seguinte, quando você for determinar essa raiz exata, você vai observar, a primeira coisa que você tem que fazer é através dessa decomposição que a gente acabou fazendo aqui, ó, tá? Da raiz exata, o macete mesmo, você verificar através da, digamos assim, da estimativa, né? Por exemplo, vamos supor que eu teria assim, raiz quadrada de 225. Um macete que eu coloco para você é ver a terminação do último algarismo. Por exemplo, 225 termina com 5. Então lembrar que a raiz quadrada é para você multiplicar um número por ele mesmo, que vai dar exatamente o resultado desse radicando, correto? Então, se você tem a raiz quadrada de 225, você pode começar assim, termina com 5. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo, assim vai terminar com 5? Eu vou pensar aqui, 5. Se eu multiplicar 5 vezes 5, vai dar 25. Caramba, então não pode ser 5, porque nossa raiz é raiz quadrada de 225. Então não é 5. Então qual é o próximo número que vem depois do 5 que termina com 5? O 15, né, pessoal? O 15. Certo? O 15. E assim você vai fazendo por estimativa. 15 vezes 15. 15 vezes 15 dá 225. Porque terminou com 5. Então, nesse caso aí, Alineu, você vai observar que você olha somente para a parte, né, do último algarismo, tá? Então, 15 vezes 15 dá 225. Então, a raiz quadrada de 225 vale 15. Né? Porque 15 vezes 15, 225. Tá bom? Professor, mas e aí se fosse um número maior, por exemplo, como... deixa eu colocar aqui... Vamos pensar aqui um número... Deixa eu pensar aqui um outro número. Até porque termina com 5, só tem essas terminações, 5, 15, né? Só que acontece que pode terminar com 4, tá? Deixa eu só apagar aqui. Essa terminação ela pode ser com 4. Aí você vai observar o seguinte, 224, raiz quadrada de 224, termina com 4. Então eu vou pensar aqui, pode ser 4, certo? Ou pode ser
que termina com 4, pode ser 8. 8 vezes 8, 64. Que termina com 4, não, pode ser 2, perdão. Pode ser 2, tá? Desculpa aqui. Pode ser 2 ou pode ser 8, tá? Por quê? Porque se você fizer 2 vezes 2, 4, 8 vezes 8, 64. Termina com 4. Então, na hora que você for fazendo essas multiplicações, aí você vai verificar, mas 8 vezes 8, 64 não dá, porque é 224. 2 vezes 2 dá 4, então não pode ser, não pode ser 2. Professor, pode ser 12? Bora fazer 12. Quando eu faço 12 vezes 12, você vai ter 144, correto? Então, mas aí o número é 224. Então eu posso aumentar, pode ser. Se não é 12, pode ser 18. 18 vezes 18. E assim vai, e na hora. Aí você vai verificar 18 vezes 18, 8 vezes 8, 64, já terminou com 4. Aí você vai observar, se passar, tá? Então aqui, 64 vai 6, 8 vezes 1, 8, com mais 6, 14, né? 8 vezes 8, 64, vão 6, 8 vezes 1, 8, com mais 6, 14, 1 vezes 8, 8, 1 vezes 1, 1. Somando aqui dá 4, somando aqui vai dar 8, 4 vai dar 12, correto? Aí vai sobrar 1 mais 1, 3. Opa, deu 324, não deu 224. Quando eu fiz com 18, você observou que deu 324, já passou de 224. Então, significa que eu não vou ter uma raiz exata, significa que eu vou ter uma raiz aproximada. Correto, pessoal? Então, a ideia seria sempre ver a terminação dos nossos radicandos. Tá ok? E é isso. Tá? Essa é a melhor forma. Mas, para mim, não vou mentir para você, a melhor forma que você tem que fazer é a decomposição dos números, porque quando você faz a decomposição, você já vai ver quais são os números que vão ficar dentro da raiz e aqueles que vão ficar próximo, né, de forma exata ou de forma aproximada. Beleza? Então, o ideal é você fazer como eu fiz naquela hora, tá? 180. Dividir por 2 dá 90, metade, né? Dividir por 2, de novo é metade, é 45, divide por 2, por 3, que vai dar 15, né? 15 eu posso dividir por 3 novamente, que vai dar 5, 5 por 5, que vai dar 1. Então, aí como é raiz quadrada, eu separo de 2 em 2, coloco dentro da raiz, como estava aqui, como foi feito aqui, né? Como foi feito nesse caso, que aí você consegue determinar. Correto? Beleza? Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Questão 6. A questão 6 também é uma questão assim, um pouquinho trabalhosa, que diz assim, né? É uma questão do Enem, né? PPL, tá, pessoal? É aquelas pessoas privadas de liberdade, tá bom? São as pessoas que são presas, elas também fazem a prova do Enem. Diz o seguinte: a unidade de medida utilizada para anunciar o tamanho das telas de televisores no Brasil é a polegada, que corresponde a 2,54 centímetros. Diferentemente do que muitos imaginam, dizer que a tela de uma TV tem X polegadas significa que a diagonal do retângulo que representa a sua tela mede X polegada, conforme a ilustração. Olha só. Quando ele fala de polegadas, ele está se referindo a essa diagonal, tá, pessoal? A diagonal, que no caso está sendo representado pela letra X, tá? Se ele disser assim 42 polegadas, significa que a diagonal é igual a 42, tá? Não é a medida de comprimento nem a medida de largura, é a medida da diagonal, tá? Então você já sabe que é essa medida. Professor, e como é que eu vou saber qual é o tamanho, então, dessa diagonal? Como ele coloca aqui no nosso enunciado, ele está dizendo que a polegada ela corresponde a 2,54 centímetros. 2,54 centímetros. Continuando, aí ele diz assim: o administrador de um museu recebeu uma TV convencional de 20 polegadas. Olha aí, ó. Ou seja, aqui vale 20. Então, eu já sei que aqui é 20 polegadas. Que tem como razão
do comprimento pela altura, a proporção 4/3. Galerinha, olha só, quando ele fala de razão, razão nada mais é do que uma divisão entre dois números, tá bom? Então, quando ele coloca a razão, ele diz assim, ó, é a razão entre o comprimento pela altura, que ele diz que vale C, o comprimento, e a altura vale A. Então, ele escreve, quando você colocar a razão, significa exatamente escrever na matemática a divisão de um número pelo outro, na ordem que está escrito aí, tá, pessoal? Na ordem que está escrito. Aí, ele coloca que essa razão, ela é igual a 4 dividido para 3, ou seja, 4/3. 4/3. Certo? E precisa ser calcular, né? E precisa calcular o comprimento C dessa TV, a fim de colocá-la em uma estante para exposição. A tela dessa TV tem medida do comprimento C em centímetros igual a. Então ele quer isso, né? Ele quer esse cara aqui, esse Czinho. É esse que ele quer. Então vamos lá. Observe o seguinte. Se você colocar aqui esse comprimento C, desse lado esquerdo aqui é A, do lado direito também vai ser A. Beleza? Aplicando aqui, ó, como é um triângulo retângulo, ó, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Então eu tenho o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então eu posso fazer assim, né? Que C ao quadrado mais cateto A ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado, que vale 20. Então ficaria 20 ao quadrado. Certo, pessoal? Ah, professor, mas para determinar esse comprimento eu preciso do valor de A. Correto, para determinar esse comprimento eu preciso saber o valor de A. Então a gente vai voltar aqui na nossa razão, certo? Aqui, ó, nessa nossa razão que a gente escreveu anteriormente. E aí a gente vai então aplicar aí o produto dos meios igual ao produto dos extremos, né? Que a gente conhece da forma de proporção. Detalhe, como ele quer saber o valor do comprimento em uma das equações, tá certo? Eu vou então isolar o valor de A na outra. Então eu vou fazer assim, ó, pessoal. Vou fazer dessa maneira. Eu vou pegar, multiplicar C vezes 3 e A vezes 4. Quando eu fizer isso, vou ter exatamente essa expressão, tá? A vezes 4 eu tenho 4A, que é igual C vezes 3 eu vou ter 3C. Como ele quer saber o comprimento, então eu vou isolar o A, tá, pessoal? Se ele quer saber o valor de C, eu isolo o A. Se fosse ao contrário, se ele quisesse saber o valor de A, eu vou isolar o C, tá? De forma sempre contrária. Então, ó, A é igual a 3C dividido por 4. Beleza? Olha, por que eu fiz isso? Porque agora eu posso pegar esse valor aqui de 3, né, o valor de A, certo? E vou isolar no outro sistema que tem na outra equação que tem o teorema de Pitágoras. Então, ó, C ao quadrado mais A ao quadrado. O que é o A? O A é 3/4 de C elevado ao quadrado, que é igual a 20 ao quadrado, que vai ser igual ao quê? A 400. Correto? Aí eu faço, né, pessoal, assim, ó. C ao quadrado mais 3 ao quadrado. Lembrar que esse quadrado ele serve para o 3, para o C e para o 4, tá? Então, 3 ao quadrado, 9. C ao quadrado é C ao quadrado mesmo. 4 ao quadrado vai ser 16, que é igual a 400. Legal, né? Professor, e agora? Agora a gente vai resolver. Vamos lembrar o seguinte? Vamos lembrar? Deixa eu repetir aqui os 400. Vamos lembrar o seguinte? Vamos lembrar que você tem a adição de frações com denominadores diferentes, né? Então, por exemplo, se você tem 2/3 mais 3/5,
eu tenho então uma adição de frações diferentes. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar um denominador comum para o 3 e para o 5. Como é que eu faço isso? Eu vou tirar, no caso, o MMC, né? Tá? Eu vou tirar o MMC, que aí é uma outra parte da matemática básica que eu acho que vocês já devem ter estudado em relação a isso. Professor, mas aí nessa adição de c ao quadrado mais 9c ao quadrado sobre 16, eu não tenho um denominador no primeiro, né, nesse primeiro elemento, nesse primeiro termo. Galerinha, você lembra? Todo número inteiro ele tem como denominador o 1. Então, vou colocar o 1 aí, tá? Para dizer exatamente que aqui embaixo desse c ao quadrado eu tenho o valor 1. Correto? E quando eu faço o MMC entre 1 e 16, vai dar o próprio 16. Então, eu vou fazer assim, ó, 16. 16 para cá, 16 para lá. Tá? 16 para um lado e 16 para o outro. Correto, pessoal? E aí, professor? Então, vamos lá, ó. Embaixo desse c ao quadrado tem 1. 16 dividido para 1 dá 16. 16 vezes c ao quadrado, então eu tenho 16c ao quadrado. Deixa eu fazer direito. C ao quadrado. Mais 16 dividido por 16 vai dar 1, né? 1 vezes 9, 9. Então, eu tenho 9c ao quadrado. Que é igual. Embaixo desse 400 eu tenho o 1. Vou colocar aqui de novo também. Todo número inteiro tem 1 como denominador, né? 16 dividido por 1 vai dar 16. 16 vezes 4, né? 64. Deixa eu colocar aqui. Tá? Aqui então vai ser 64. E esses dois zeros, professor? Repete. Beleza? Repete. E agora, bem, como se trata de uma equação, eu posso então eliminar esse 16, esse denominador comum. Aí vai ficar aqui, ó, vou repetir aqui embaixo, vai ficar assim, ó, 16c ao quadrado, vou só repetir, tá? Mais 9c ao quadrado, que é igual a 6.400. Tá? 16, observe que agora eu fiquei com uma variável apenas, né? A variável c. Então, eu tenho 16 mais 9 vai dar o quê? 25c ao quadrado, que é igual a 6.400. Professor, e agora? Esse 25 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, né? A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, 6.400 dividido por 25, tá? Eu não vou fazer essa divisão agora, porque eu vou facilitar aqui, ó, facilitar a minha vida. O que seria 6.400? Posso fazer, determinar essa raiz quadrada? Pode, né? Seria você fazer assim, ó, 64 vezes 100, dividido por 25. Por que eu fiz isso, né? Como eu falei anteriormente, às vezes a gente tem que ser um pouquinho esperto, né, para não fazer, porque se você for tentar fazer essa divisão, a gente acaba, às vezes, se perdendo. A gente acaba se perdendo na multiplicação, né, como eu fiz naquela hora, né? Aí, ó, o que eu tenho que fazer? C ao quadrado, é igual a raiz quadrada, né, pessoal? Disso aqui, ó, de 64 vezes 100 dividido por 25. Correto? Aí eu faço assim, ó. Raiz quadrada de 64 é 8 vezes, né? Raiz quadrada de 100 é 10, dividido. Raiz quadrada de 25 é 5. Logo, C é igual. Você concorda comigo que eu posso dividir logo os 10 por 5? Né? Então, vai ficar assim, ó, 8 vezes 10 dividido para 5 vai dar 2. Logo, C é igual a 8 vezes 2, 16. Ah, legal, 16. Então, seria, no caso, professor, a letra B? Nananina, não. Por quê? Porque esse C é dado em polegadas.
Então eu encontrei 16 polegadas, tá, pessoal? Eu não encontrei a medida em centímetros, como ele está pedindo. Olha aqui embaixo, olha só. Olha aqui, ó. Ele está pedindo, a tela dessa TV tem medida de comprimento C, ó, de comprimento C, em centímetro, certo? Então eu achei 16. E muitas vezes, assim, a precipitação, às vezes querendo logo acabar com a questão, determinar a questão, a gente acaba indo, né, marcando, na verdade, a questão errada, a alternativa errada, correto? Então, ó, e o mais incrível é que eles colocaram o 16 exatamente de propósito, tá certo? E agora, professor? Agora, galerinha, ele lembra que ele falou aqui em cima, ó, ele falou aqui em cima que a polegada ela vale 2,54 centímetros, lá no início, né? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou pegar aqui, ó, 2,54 e multiplicar por 16. 6 vezes 4, 24, sobem 2. 6 vezes 5, 30 com 2, 22. Né? Aliás, 32, 22 não. 32, correto? Beleza? É isso? É 54, né? 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30, 32. Correto? É isso? É um valor aproximado? Tá. Então, vamos lá. Isso. Sobem 3, né? Beleza? 6 vezes 2, 12 com 3, 15. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Somando aqui vai dar 4. Aqui vai dar 6. Né? Aqui dá 10. Sobe 1. 1 mais 1, 2. Mais 2, 4. Beleza. Então, quanto deu, professor? Deu 40,64. Então, essa é a nossa resposta. Essa é a nossa resposta, 40,64. Resposta letra D. Ok? É isso. Beleza, pessoal? Então, tome só cuidado, porque a gente já viu, né? Quando a gente encontrou 16, teve aluno que ia lá, marcava 16, pronto, já está aqui a nossa resposta. Mas lembre-se, a gente tem que ler com cuidado as questões, analisar ela com calma, fazer a interpretação da maneira correta. Porque quando ele encontrou 16, esse comprimento, ele encontrou em polegadas, ele não encontrou essa medida em centímetros, tá certo? Então, eu teria que multiplicar por 2,54, ok? Vamos lá? Continuando. Essa é uma questão, tá, de 2005, essa eu fui buscar lá do fundo do baú, tá? Essa é uma questão lá de 2005, fui buscar lá do fundo do baú. Diz o seguinte, ó: 4 estações distribuídas de energia A, B, C e D estão dispostas como vértice de um quadrado de 40 quilômetros de lado. Ele disse que é um quadrado. Então, eu vou até fazer aqui logo o desenho, um esquemazinho. Tá? Fazer bem aqui assim. Eu tenho um quadrado. Desculpa aí a coordenação motora, tá bom? Vou chamar aqui de A, B, C e D. Beleza? Aí ele fala que esse quadrado tem 40 quilômetros de lado, né? É isso que ele diz. Deseja-se construir uma estação central que seja ao mesmo tempo equidistantes das estações A e B. E da estrada que liga, né, da estrada reta que liga as estações C e D. Então, olha só, galerinha. A nova estação deve ser localizada. Aí, vamos lá. Ele diz o seguinte, que tem uma estação, vou chamar de E. E essa estação, ela deve estar a uma distância,
tá? De B a e a estrada DC ou CD, tá? Deve ser a mesma. Essas estações devem ser a mesma. Deve ser a mesma distância, tá? Eu vou chamar essa distância de X. Professor, não poderia estar no meio, bem no centro do quadrado? Não. A gente não tem essa informação. Isso daí não garante que essa estação, até porque se você colocar no centro do quadrado, ela poderia ter uma distância de C a D diferente de B a A. Tá? Para isso, o ideal, pessoal, é você exatamente colocar aqui, eu vou traçar aqui uma mediatriz, que é uma linha, ó, dividindo exatamente isso ao meio, que garante, quando eu traço essa mediatriz, garante para mim, garante o quê? Garante que essa distância que vai do ponto E até o ponto B e do ponto E até o ponto A, me garante exatamente essa distância, tá? Então vamos lá. Professor, e agora? O que é que eu tenho que fazer aí para resolver, no caso, a nossa questão? Beleza, eu chamei isso aqui de X, tá? Aí eu tenho de C a B 40, e agora eu posso então determinar essa distância que vai daqui para cá, desse ponto, tá? Vou chamar ponto P, tá? Até o ponto E. Por quê, professor? Porque assim eu consigo determinar o valor. Observe que vai desse ponto P até o ponto A, está valendo 20. Por que 20? Porque de A a B vale 40, como está nas nossas informações. Então, de ponto P a ponto A vale 20, do ponto P ao ponto B também está valendo 20. Correto? Professor, e quanto é que vale essa distância que vai de P a E? Se você prestar atenção, eu tenho aqui, ó, de B a C vale 40, e de E até o ponto aqui embaixo, vou chamar de ponto M, ele vale X, nós chamamos de X. Então, essa distância que vai de P a E seria exatamente 40 menos X. Correto? Então, analisando, fazendo a nossa figurinha aqui, ó, eu vou ter aqui essa medida, aqui um triângulo retângulo. Eu tenho então cateto 20, que vai de P a B, eu tenho cateto 40 menos x, que vai de P a E, mas por que 40 menos x, professor? Porque se essa distância do lado vale 40, e essa distância que vai de E até o ponto M vale x, que é a mesma, né, de E a B e de E a A, então significa que seria 40 menos x de P a E. Usando o nosso teorema, a gente vai ficar assim, né? Quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. 40 menos x elevado ao quadrado, correto? Mais 20 ao quadrado. Não é 200, é 20. 20 ao quadrado. X ao quadrado é igual... 40 ao quadrado seria 40 vezes 40, né? 4 vezes 4 dá 16, aí tem dois zeros, 1, 2, menos... vamos aplicar lá o que diz no nosso... Vamos lá relembrar o nosso quadrado da diferença de dois termos, né? Por exemplo, A menos B elevado ao quadrado. Eu poderia fazer A menos B vezes A menos B. Mas existe lá lá no Produtos Notáveis, que fala o seguinte, que seria o quadrado do primeiro menos 2 vezes o valor, né, do primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, né? Isso é Produtos Notáveis. Então, a gente vai aplicar exatamente aqui, ó. Quadrado do primeiro, quem é o primeiro termo? 40. 40 ao quadrado seria 40 vezes 40, dá 1.600. Menos 2 vezes o primeiro termo, que é 40, vezes o segundo, que vale x. Ajeitar esse 40, que vale x, tá? Mais o quadrado do segundo termo, que seria x ao quadrado. Aí, ó, mais esse 20 ao quadrado, seria 20 vezes 20, né? 400. Correto, pessoal?
Aí, ó, eu tenho, então, eu posso eliminar esse quadrado com esse quadrado. Por quê, professor? Porque se eu pegar esse x ao quadrado, lembra que a gente faz de equação, letra de um lado, número do outro? Então, se eu pegar esse x ao quadrado e passar para o primeiro membro, ele vem negativo. Então, eu posso cortar logo x com x. O que é que sobrou aqui? Então, aqui vai ser igual a zero. Ó, e aqui, professor, esse 1.600 mais esses 400, né? Aí eu posso somar esses dois termos aqui? Claro que pode, porque eles são semelhantes, eles não têm a variável x, correto? Então, 1.600 mais 400 vai dar o quê? 2.000. Acho que era isso que eu estava pensando naquela hora, não sei de onde eu tirei aquele 200, não. Ok? Eu estava pensando em outra questão, só pode. Aí eu vou fazer então aqui, ó, menos 2 vezes 40 vai dar, vezes x, vai dar 2 vezes 40, 80, 80x. Aí lembra que eu falei, letra de um lado, o número do outro, essa letra está negativa, passa para o primeiro membro positivo, então vai ficar 80x, que é igual a 2.000. Professor, e esse zero, por que ele sumiu? Ele não sumiu, tá, pessoal? Ele foi adicionado a 80, então 0 mais 2 dá 2, 0 mais 4 dá 4, então é o zero, né, o elemento neutro da adição. Então, quando ele passa esse 80 negativo, passa para o outro lado, ele vai adicionar com zero, que vai dar o próprio 80, correto? Então, eu tenho x é igual a 2.000 dividido por 80. Corta-se 0 com 0, portanto, eu tenho x igual a 200 dividido por 8, que no caso vai dar o quê? 25, correto? Então, vamos lá. O que ele diz assim? A nova estação ela deve ser localizada, aí letra A, no centro do quadrado? Não, né, pessoal? Nós vimos que não tem como localizar no centro do quadrado, não me dá essa informação. Até porque as distâncias dos pontos dos vértices até o ponto da estação e até a estrada, elas têm que ser a mesma. Então, isso não vai acontecer em hipótese alguma. Na perpendicular à estrada que liga C e D, passando por seu ponto médio a 15 km da estrada, quando ele fala perpendicular, significa essa estrada aqui, ó, essa aqui é a perpendicular, que nós passamos como a mediana, correto? E a gente vai, mediatriz, e a gente vai observar que isso aqui ela forma um ângulo de 90 graus aqui embaixo, correto? Então, significa que é uma perpendicular à estrada CD. Só que ela não passa 15 quilômetros dessa estrada. Exatamente. Né? Ela não está a 15 quilômetros dessa estrada. Ela está a quanto, pessoal? Ela está a 25 quilômetros dessa estrada. Então, a letra A está errada, a letra B está errada, a letra C, na perpendicular à estrada que liga CD, passando por seu ponto médio a 25 quilômetros dessa estrada, exatamente, ó, passou aqui no ponto médio da estrada, tá vendo que eu coloquei aqui o ponto M, beleza? Então, está aí a nossa alternativa correta, letra C. Tá? No vértice de um triângulo equilátero, nem tenho, né, um triângulo equilátero aqui, certo? No ponto médio da estrada que liga as estações A e B, beleza. Tá? Ok? Então é isso, pessoal. Eu acho que o nosso tempo acabou, né? Ainda não, a gente ainda tem um pouquinho aí de tempo, tá? Certo? Ainda faltam 10 minutos ainda pra gente, tá? Ok? Aí, pessoal, então, nesses 10 minutos dá pra gente finalizar as nossas questões, né? Vamos para a nossa última questão? Vamos lá para a nossa última? É uma questão também de 2021, tá, pessoal? PPL, Enem PPL 2021. Diz assim: um brinquedo muito comum em parques de diversões é o balanço. O assento é o assento de um balanço, fica a uma altura de meio metro do chão, né? Ele já até fala aqui, ó, meio metro do chão, já até colocou na nossa figura aqui, ó. Meio metro do chão, quando não está sendo usado, tá, pessoal? Quando não está em uso. Cada uma das correntes que sustenta tem medida de comprimento em metro indicadas por X. Então, ó, ele me deu essa medida aqui está valendo X. Cada uma das correntes, né? Cada uma das correntes. Tá? A estrutura do balanço é feita com barras de ferro nas dimensões em metro, conforme a figura.
Nessas condições, o valor em metro de x é igual a... Então, ele quer saber o valor da corrente, né, do comprimento da nossa corrente, que vale x. Galerinha, olha só. Pela nossa figura, a gente vai observar que a gente tem um triângulo isósceles. Ó. Esse lado aqui vale 3. Esse outro lado aqui também vale 3. E aqui embaixo está valendo 2. Certo? Pela figura, pessoal, a gente consegue observar que nós temos aqui uma distância que divide o lado 2 ao meio. A gente, então, tem uma bissetriz. O que é a bissetriz, pessoal? É aquela que divide o ângulo em dois ângulos menores iguais, tá certo? Então, é o seguinte, ó. E pela nossa figura, a gente vai observar, quando eu tracei, eu vou chamar isso aqui de H, tá, pessoal? Essa altura eu vou chamar, essa distância eu vou chamar de H, tá? Então, quando eu traço essa altura, esse H aí, eu estou dividindo o triângulo anterior, o triângulo maior, em dois triângulos retângulos. Tá? É um triângulo isósceles, quando traçou a altura ao meio, dividiu em dois triângulos retângulos. Tá? Lembrar que os triângulos isósceles são aqueles que têm medidas, dois lados com medidas iguais, tá? Com a mesma medida. E aí, o que é que eu posso observar? Eu vou tirar a figura daqui de dentro, daqui, e vou desenhar ela aqui. Ó. Ficou assim. Ó. Ficou, então, um triângulo retângulo. Tá, pessoal? Ficou um triângulo retângulo, cujo lado, quando dividir o lado 2 ao meio, ficou 1 e 1. Correto? Você concorda comigo? Então, aqui está valendo 1, certo? E esse lado aqui, ó, que é o H, ele é um cateto, que ele forma um ângulo reto com essa medida 1 aqui embaixo. Então, aqui é 1 metro. Certo? E observe que o lado do triângulo isósceles anterior, que era maior, é aqui assim, ó, ele é 3 metros, ele é exatamente a nossa hipotenusa. Então, vamos lá. Facilitando aqui. Aplicando o teorema, quadrado do primeiro, que é né, mais o quadrado dos catetos, de um dos catetos, mais o quadrado do outro cateto, que é 1, é igual ao quadrado da hipotenusa, que é 3 ao quadrado. Tá? Professor, posso escrever ao contrário? Claro que você pode, né? Quadrado de hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, eu tenho aqui, ó, fiz ao contrário, né? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Tanto faz, a ordem não vai alterar em nada. Por que o senhor fez isso? Porque quis colocar logo a letra, né? No caso, a incógnita para frente, tá bom? Então, ó, eu tenho h ao quadrado mais 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que vai dar 1. 3 ao quadrado é 9. 3 vezes 3. Logo, eu tenho h ao quadrado, correto? É igual a 9. Esse 1 ele é positivo, ele passa para o outro lado negativo, menos 1. Correto? Então, eu tenho h ao quadrado é igual a 9 menos 1, 8. Bem, eu não quero h ao quadrado, eu quero h. h, então, vai ser igual a raiz quadrada de 8. Ah, professor, então é a letra E? Não, galerinha, ele não quer essa altura, ele quer o valor de x, o valor do comprimento das correntes. Lembra disso? Tá? E a gente vai observar que, se a gente prestar atenção na nossa figura, esse nosso H, ele vai ser a soma desse x mais meio metro, certo? O nosso H vai ser exatamente isso aqui, ó. Observe que essa distância aqui, daqui para cá, está valendo meio metro, certo? E desse ponto aqui, onde eu estou pintando para cima até o vértice aqui do nosso triângulo, vale x. Então, a nossa altura toda desse triângulo vai ser h mais, x mais 0,5. Só que h eu já tenho, h é raiz de 8, então que é igual a x mais 0,5. Eu quero x. Esse 0,5 ele está adicionando, ele passa lá para o outro lado, lá para frente, subtraindo. Então, vai ficar a raiz de 8 menos 0,5, que é igual a quem? É igual a x. Beleza? Olha aí que legal. Deixa eu ajeitar aqui.
E é isso, pessoal. E é isso. Ok? Esse é o valor da nossa medida x. Então, a resposta vai ser a nossa letra C. A resposta vai ser a nossa letra C. Interessante, né? E como eu falei para você, você não pode se precipitar logo nas primeiras medidas, tá certo? Nas primeiras resoluções. Ah, eu tenho raiz de 8, aí eu vou olhar lá, tem uma resposta, raiz de 8, e pum, marco aquela resposta. Cuidado, leiam atentamente, façam com calma, né? Com paciência. Não se precipitem logo em marcar. Dê uma lida novamente na questão. E um conselho que eu dou a vocês, uma dica, na hora que você for fazer as provas de matemática, tente fazer, claro, aquelas questões que você achar mais fácil. Ah, essa daqui está fácil de resolver. Por quê? Porque na hora de fazer a correção, geralmente eles dão mais, assim, a prioridade para que o aluno acerte as fáceis. E a sua pontuação vai aumentar. Ok? Então é isso, pessoal. Fica aí o meu abraço para vocês, até o nosso próximo encontro. Não deu para a gente falar hoje, nosso tempo é apenas de 40 minutos cada aula, né? E a gente tem 2 aulas aqui, mas aí infelizmente não deu. Mas pelo menos deu para a gente resolver todas as questões que ficaram, né, da aula anterior. Então no próximo encontro a gente vai falar sobre as razões trigonométricas. Fui, tchau!